Então, bora continuar aí a resolução dos nossos exercícios, né? Tem bastante coisa legal para a gente fazer. Eu acho bem interessante. Esses exercícios começam a ficar legais, né? Os primeiros são bem introdutórios, bem facinhos, né? Eles são mais para você entender a estrutura. E agora a gente começa a ter algumas coisas um pouco mais bacaninhas e vamos brincando, fazendo. Novamente, vou seguir a mesma metodologia, vou seguir desenvolvendo com while, do while e com for. Você verifica aquele que te interessa mais e segue, né? É, a gente vai tentar fazer isso daí até o final dos nossos exercícios aqui na apostila. Quando a gente for para os exercícios da lista, aí o que você achar melhor, a gente resolve. O professor resolve isso aqui com for, porque eu queria ver como é que fica. Faço com for, sem problema. Faz com while ou do while, eu vou lá e resolvo com o que vocês preferirem para a gente testar. Beleza? E aí, se precisar resolver com mais de um, né, a gente faz também sem problema nenhum. O importante é não carregar dúvidas. Então, bora codar mais um pouco para a gente deixar a nossa semana melhor. O primeiro exercício aqui, ele fala o seguinte: ler um número qualquer e exibir o fatorial do número digitado. Fatorial é um problema, porque fatorial vai multiplicando todos os números até o valor que você quis. Se você colocar um valor muito grande, né, de um número muito grande, ele faz a multiplicação, faz, mas ele estoura o tamanho da variável, né? Então, é esse o problema que a gente tem. Então, se as multiplicações passarem 2 bilhões, 142 milhões, ele vai começar a ficar negativo, aí vai dar ruim, né? Então, tem que tomar cuidado aí na utilização com inteiros, né? Se você quiser fazer a multiplicação utilizando, por exemplo, aí os números long ou double, aí já aumenta muito a possibilidade. O long, lembrando que vai a 922 quadrilhões, e aí o double é 10 elevado a 308 casas, né? Então dá um número absurdamente gigante. Então tem essas possibilidades aí na utilização, né? Então vamos seguir, vamos fazer com o inteiro, mas eu só estou lembrando que se colocar um número muito grande com o inteiro, ele estoura o tamanho do limite da variável e vira negativo. Então é só tomar esse cuidado daí para que a gente não tenha problemas. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Vamos fazer um arquivinho novo. Em Java, vamos salvar. Esse cara está na página 81. Então, a gente vai começar aqui, 81, letra A. 81, letra A. Começando a resolver com o while. Beleza. Então, vamos fazer essa resolução aqui com while. Ele pede para entrar com um número. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer lá a importação da nossa classe scanner para criar a possibilidade da leitura a partir do teclado, né? Então, a gente faz um import java.util.scanner. E aí a gente precisa criar um objeto para a gente ler, né? Que é o nosso objeto de leitura, o leia. Então, scanner leia igual a new scanner. E aí a gente vai escanear a entrada do sistema para ele fazer a leitura a partir do teclado, né? Então, system.in. Belezinha, feita aí a nossa criação do scanner. Ele pede, então, para que eu leia um número e calcule o fatorial desse número. Então, vamos ler um número. Vou precisar aqui ler um número. Número. Começando com 0. E a gente vai fazer agora o cálculo do fatorial. Opa, eu preciso calcular isso, né? Então, eu vou criar uma variável também chamada fatorial para acumular o fatorial. E aí, eu coloquei aqui igual a 0 e eu já vou dizer um problema. O fatorial é uma sequência de multiplicações. Então, você vai multiplicando. Quando você vai multiplicando, você tem um problema. Se você multiplicar qualquer coisa por 0, a resposta será 0. Então, eu não posso iniciar o valor aqui do fatorial como 0. Quando é uma soma, quando é uma acumulação, você está acumulando, somando, 0 é ótimo, porque não vai modificar o valor acumulado. Quando é uma acumulação que você está multiplicando, você não pode começar com 0, porque se você multiplicar por 0, vai dar 0. Então,
para a multiplicação, o que não muda o valor é 1. Então, se eu pegar qualquer coisa e multiplicar por 1, continua sendo qualquer coisa. Se eu pegar qualquer coisa e somar 0, continua sendo qualquer coisa, não muda. Então, para soma é 0, para multiplicação 1. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente, coloquei 1 por conta disso, beleza? E aí a gente precisa ir, né, de um número que foi de 1 até um número que foi digitado. Então, a gente precisa ir passando de número por número. Então, a gente pode criar aí uma variável contadora para nos ajudar. Então, eu vou colocar aqui contador, começando em 1, porque a multiplicação do fatorial começa pelo primeiro, né, pela unidade. Então, de 1 até o número digitado. Então, digitei aqui já o 0, que vai ser o número que a pessoa vai querer calcular o fatorial. O fatorial é o resultado da multiplicação de todos os números até o número desejado, e o contador é quem vai fazer esse passo a passo daí. Então, as 3 variáveis que a gente vai precisar para fazer o processo da resolução do nosso fatorial. A gente vai começar a nossa resolução inicialmente utilizando o laço while. Então, o while, e aí a gente vai montar a estrutura. Então, está aqui a nossa condição. Qual que é a nossa condição? Beleza, a gente já pode chegar e fazer a condição aqui? Não, não pode, porque eu não sei até quando que vai. Bem, eu sei até quando que vai, né? Até o número digitado, então vai até um número. Então, esse aqui é o meu objetivo. Mas quem vai até o número? O meu contador. Então, o meu contador tem que ser menor ou igual ao número. E eu vou fazer esse contador mais. Mas eu não posso chegar e fazer isso aqui direto. Está faltando ainda eu solicitar aqui para o usuário entrar com qual número ele quer calcular o fatorial, né? Então, fazer o pedido aqui para o usuário, system.out.print, e a gente vai pedir para o usuário: informe o número para calcular o fatorial. E aí eu vou ler esse número. Número recebe nosso objeto de leitura, leia, ponto, o seu método de leitura de inteiro, next int. Então, leu o inteiro. Agora faz sentido, agora está certo. Então, eu tenho aqui, nesse momento, né, uma mensagem que eu estou mandando para o usuário, para ele saber o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele digite um valor para que eu calcule o fatorial desse número. Eu leio esse número, eu vou fazer um contador que ele começa em 1 e vai até esse número daí. Agora, como que eu vou fazer o cálculo do fatorial? O fatorial vai ser igual ao número... Não, ele não é um número. Porque se eu multiplicar pelo número, é só uma vez, ele sempre multiplicando pelo número. Eu tenho que multiplicar pelo contador. Porque o contador começa em 1, 2, 3, 4, 5, até o número. E é isso que a gente quer. Então, o contador é a nossa variável mágica. Então, o fatorial vai ser ele multiplicado pelo nosso contador, que vai de 1 até o número. E aí vai funcionar. Depois eu incremento aí bonitinho. Nota que a gente pode fazer isso daqui bem descrito, da forma que tá, bonitinho. Ele vai fazer as multiplicações e terminou isso daqui, ele vai fazer essa repetição até chegar no nosso alvo, no nosso objetivo, que é o número, e depois eu preciso informar, né, para o usuário qual que é o valor do fatorial. Então, fazer aqui uma impressão. System.out.print ln, e eu vou fazer a impressão aqui. O fatorial é, e eu vou imprimir o fatorial. Beleza, vamos testar esse cara, né? Compilou, executou. Fatorial de 5 é 120, então fatorial de 5, 120. Beleza, a gente já tem aí o cálculo do fatorial funcionando bonitinho. Perdão. O que eu falo para vocês quanto aos tamanhos, né, que a gente deve tomar cuidado, é isso daqui. Sei lá, eu quero calcular o fatorial de 100.
fatorial de 100 é zero. E aí, por quê? Porque ele faz uma multiplicação escambrosa e vai chegar num valor absurdo. Sei lá, de 50 é zero. Continuando aqui, de 20. De 20 já deu negativo. De 17, eu acho que o 17 é o limite do inteiro. Deu negativo, não. 16, 16, 16. Até 16 dá para a gente calcular o fatorial. O fatorial cresce muito, né? Então, aí com o fatorial 16 já deu 2 bilhões, né? Então aqui eu tenho 1.000.000, 2 bilhões. Exatamente. Então, no fatorial aqui, com 16 já deu 2 bilhões. Então tem que tomar cuidado, é um limite. Então você pode testar aí os fatoriais de 1 até o 16, que vai dar certo. Depois disso ele estoura a variável. Então fica aí limitado ao 16, beleza? Não passa disso para não ter valores estranhos ou acontecendo coisas esquisitas. Já vai dar legal Professor, aqui. Pois não? uma pergunta meio idiota, assim, mas tipo, como que eles fazem, por exemplo, em sistema de banco que mexe com um número, tipo, absurdo de grande? Tipo, trilhões. Então, não usa inteiro. Eles usam double, né? E assim, tem algumas Double? variáveis. O double ele tem até 308 casas. Ele pode ser 308 E- casas de precisão ou 308 casas de tamanho, né? Então, é um 10 seguido de 308 zeros. Eu não sei nem imaginar esse número. Ah, pode crer. É um número absurdamente grande. Tem que trabalhar com um número ponto flutuante para resolver isso daí. Na verdade, os sistemas bancários, eu acho que eles utilizam ainda COBOL ou Fortran para algumas coisas, e aí são linguagens que têm capacidades numéricas absurdamente interessantes, né? Eles excedem muito o que a Uhum. gente trabalha. As linguagens mais evoluídas de programação, elas começam a trabalhar com algumas ferramentas que facilitam a vida. Por exemplo, se você for trabalhar com um banco de dados, na hora que você for gravar, alguns bancos de dados têm um tipo chamado decimal, que você tem o int normal, mas tem o decimal, tem as casinhas depois da vírgula, tem o number, dependendo do banco. E alguns bancos têm, o banco de dados tem, e aí não é banco, instituição, é banco que armazena informação, né? Ferramenta de armazenamento de dados. Tem um tipo chamado currency, que é o tipo monetário, né? Que guarda valores numéricos monetários. E esse cara daí normalmente é utilizado para guardar valores de números por conta daqueles probleminhas de aproximação que a gente tem dos doubles da vida. Aí utiliza-se o currency que ele não dá esse problema daí. Eles são preparados para não dar esse tipo de problema. Entendi. Então, aí tem Obrigado, senhor. as variáveis específicas para cada tipo de coisa. Por exemplo, a gente tem nativamente a gente não tem uma variável do tipo data, né? Mas a gente tem aí uma classe importada que a gente consegue criar datas. E aí a gente vai trabalhar com datas, dá para fazer diferença, soma, ver período, trabalha. Se eu não estou enganado, o calendário ele teve um ajuste, então não é desde 1 do 1, né, que você consegue fazer o dia 1 de janeiro do primeiro ano. Ele tem um período que pulou para fazer um ajuste por conta da contagem de tempo que estava errada, né? A contagem de tempo não fazia os ajustes lá das 6 horas por ano que a gente tem, né? Então teve que chegar no momento e pular. Olha que loucura. Pulou alguns dias o calendário. Simples assim. Hoje é dia, sei lá, 7 de abril. Pulamos aí para o dia 28 de abril. Pulou. Cadê esses dias? Não tem, não existe. Bacana, né? Então, isso daí também tem esses ajustes que essas classes são feitas para calcular isso daí. Trampo gigantesco, né? Porque se você fizer, por exemplo, contagem de tempo, você contar daquele início até agora, vai dar errado, com certeza. Isso não pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber. E esses tipos fazem isso daí para a gente. Se a gente for tentar fazer os nossos controles, a gente vai ralar para caramba, vai ter que testar isso daí, vai dar bastante trabalho. Alguém já teve esse trabalho, usa o que alguém já, né, passou
horas, dias treinando, testando, entendendo, para fazer, para não te dar dor de cabeça. É a minha dica quando a gente precisa utilizar esses tipos mais específicos. E dinheiro é um negócio que não pode ter assim, sumiu 0,0001 centavo da minha conta. Você vai brigar por conta disso. Ah, mas é tão pouco. Cara, mas é meu. E tá certo, é teu, né? Não pode sumir. Então, isso daí, a um longo tempo, pode dar uma diferença absurdamente grande. E pode dar um chabu gigantesco para o banco, se ele não estiver fazendo essa contagem muito bem feita, né? Então, tem esses detalhes importantes. Continuando a nossa brincadeira de resolução, vamos resolver esse cara agora com do while, né? Esse daqui também, o do while, ele vai cair muito parecido na resolução, né? Não vai mudar muito. Então, fazendo aqui nossa resolução com do while. A gente vai mudar a ordem, né? Então, a gente vai passar esse cara daqui lá para baixo, e aí vai ser o nosso do while. Então, você pode fazer isso daqui. Esse cara, só para lembrar, né, como a gente está evoluindo e vendo possibilidades, você pode escrever de qualquer uma das formas possíveis, né, desde que esteja certo, sem problema nenhum, mas eu estou mostrando as possibilidades. Variável igual variável, depois algum operador. Isso aqui pode ser contraído, né? A gente pode fazer uma contração disso daqui. Então, fica fatorial asterisco igual a contador, que é exatamente igual a fatorial, recebe fatorial vezes contador, só para ficar registrado essa possibilidade. Então, compilando, executando, se a gente tentar calcular, por exemplo, o fatorial de 5, dá 120, e aí fica fácil da gente entender, né? Belezinha, fazendo com for. Esse cara aqui sendo feito com for também é bem legal, é bem interessante. Eu acho que se eu fosse resolver esse exercício de primeira, eu pensaria em utilizar um for. E se não tivesse especificação de qual estrutura utilizar, eu resolveria ele com um for. Então, aqui já com um for, a gente vai fazer a montagem aqui da nossa estrutura. Então, nesse caso específico, olha só, a gente tem um contador que ele vai de alguma posição até outra posição. Então, eu faria isso mesmo. Eu faria aqui o meu contador, né? Opa, isso aqui agora é um for. O meu contador, eu vou declarar ele aqui dentro, int contador igual a 1, contador menor igual a número, e eu posso passar isso daqui aqui para dentro também. É uma possibilidade, né? Então, eu posso fazer isso. E aí, o meu for fica somente com essa linha daqui. É uma coisa que eu faria desse jeito. Então, aqui a possibilidade, né, de ser feito dessa forma, executando lá para 5, resposta fatorial é 120, né, de 5, 120. Belezinha, tá aí também sendo resolvido com for. Modifiquei algumas coisas de um para o outro, mas não quer dizer que você não poderia, por exemplo, fazer essa contração, ou, por exemplo, você não utilizar o contador mais aqui e você colocar o mais aqui, né? Então você poderia fazer isso. É tudo uma questão de você saber e você querer usar. São possibilidades que a linguagem te permite. Então, siga aquilo que você acha mais fácil, que você gosta, não tem nenhuma limitação. Sempre lembrando que, preferencialmente, você deixando o mais legível possível para que você possa entender. Fazer uma linha complexa é bacana para zoar amigo, né? Olha, veja isso aqui, ó, como que você fez? Aí você dá uma sacaneada, coloca tudo numa linha e manda pro colega, beleza. Isso aí eu concordo, pra gente zoar o amigo sempre é bom. A gente perde o amigo, mas a zoeira nunca, né? Mas a legibilidade do código eu já não concordo. A legibilidade do código tem que ser a mais simples possível. Se você acha que colocar, por exemplo, algo assim está complicando a tua vida, né? Está fazendo algo muito complicado, não faça. Faça da forma, criando várias linhas
que quantas linhas sejam necessárias para que fique simples a tua leitura e o teu entendimento. Que você não gaste tempo para tentar resolver isso daqui. Tem que ser algo que você bateu o olho e você entendeu. Se você entendeu com aquele mais ali na frente, usa desse jeito. Senão, eu recomendo fazer em mais linhas. Então, é só a dica aí que fica para que vocês continuem produzindo bem e produzindo códigos bons. Feito aí, então, o primeiro exercício com as 3 estruturas, próximo exercício, a gente tem aqui elaborar um programa que efetue a leitura de valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final, deverão ser apresentados o maior e o menor dos valores informados. Beleza? Então, a gente tem aqui um novo programa. Então, vamos lá. Um programinha novo, salvar esse cara daqui. Então, vamos salvar. Agora a letra B, feito com while. Então, belezinha. E aí, agora, se vai pedir alguma coisa, então esse cara daqui está falando, efetue um programa para fazer a leitura. Eu vou pedir para o usuário informar. Então, import java.util.scanner. Vou criar o meu objeto de leitura, então a gente vai fazer a criação lá do scanner, leia igual a new scanner, e eu vou escanear a entrada system.in, a entrada do sistema. Beleza, criei o meu scanner. Então ele vai pedir para fazer a leitura. Ele fala o seguinte: fazer a leitura de números positivos. Quando entrar um número negativo, ele não deve mais de fazer a leitura. Ele falou nada do zero. Estou supondo que ele está acreditando que o zero faz parte aí dos positivos, sendo que ele é neutro, mas a gente está jogando ele para o lado dos positivos. Então ele vai ler alguma coisa. Então ele vai ler aqui um número. Vai lá ler um número. Não sei, vai ler um número qualquer. E aí a gente vai utilizar um laço while. Então, montando a estrutura do while, né? E aí, o que ele tem de condição, né? Para que ele repita isso daqui, o número tem que ser positivo, né? E nesse caso, a gente está incluindo o zero dentro dos positivos. Então, enquanto o número for maior ou igual a zero, ele vai fazer a leitura. Então, como que eu faço a leitura? Informo para o usuário, system.out, out.print, vou pedir para o usuário informar o número, entre com um número. E aí ele vai digitar um número, eu vou ler esse número igual a leia.nextInt. E agora que eu já fiz a leitura, isso daqui vai ficar sendo repetido, só desse jeito aqui para a gente ver, né? Bem simplesinho. Compilou, tá tudo ok, rodando, olha lá que legal, eu já tenho aqui funcionando, né? Se eu digitar 5, 4, 7, 159, 0, mas se eu digitar um número negativo, por exemplo, -4, aí ele encerra. É isso daí que ele pede, para que eu fique digitando números positivos, incluindo o zero, e somente na digitação de um número negativo ele vai parar. Beleza. Então, elabore um programa que efetue a leitura de números positivos inteiros até que o número negativo seja informado. A gente fez isso. Ao final, deverão ser apresentados o maior e o menor número dos valores informados. Então, além do número, a gente precisa do maior e a gente precisa do menor. E aí a gente tem alguns problemas que vão ocorrer aqui. Então, alguns problemas com certeza ocorrerão, né? Quando eu for ler um número, ele é maior ou é menor? Eu não sei. Qual que é o maior valor? Eu poderia colocar o maior dos valores do inteiro e o menor dos valores do inteiro? Sim, é uma possibilidade para você, né? Você poderia pegar, colocar lá o maior ser 2 bilhões, 140, e o menor ser menos 2 bilhões, alguma coisa. Também, isso aí poderia sossegado, sem problema nenhum. Tem alguma forma de fazer isso daqui ficar um pouquinho mais correto?
Porque quando você fizer, você tem que colocar dentro do maior, não o maior número, você tem que colocar dentro do maior o menor número possível. Então, é menos 2 bilhões dentro dele. E dentro do menor, você tem que colocar o maior número possível, porque qualquer outro valor digitado será menor que isso, para você poder trocar. E aí entra um problema de filosofia, né? Existem várias maneiras de resolver isso daqui. A gente pode resolver isso daqui da seguinte forma: fazer a leitura do número uma vez. Então, eu vou fazer essa leitura aqui fora do laço de repetição. Então, eu fiz aqui a leitura fora do laço de repetição. Por que que eu fiz essa leitura fora do laço de repetição? Porque eu preciso de uma primeira leitura para iniciar todo o processo. A partir do momento que eu faço uma primeira leitura, eu consigo determinar que esse primeiro número lido, ele é o maior e ele é o menor. Por quê? Porque eu só tenho ele. Eu não tenho outros com quem comparar. Então, se eu só tenho um número que eu li até agora, esse número ele é o maior e ele é o menor também. Então, só tem um número, ele é maior e ele é menor. Então, ele é tudo para mim. Eu posso pegar, então, falar isso daqui, ó. O maior vai receber o número. E o menor também irá receber o número. Beleza. Ambas as variáveis, maior e menor, receberão o mesmo valor. Legal. A partir deste momento, eu consigo fazer uma próxima leitura. Então, eu consigo fazer um próximo passo. Então, aqui eu tenho uma primeira leitura ocorrendo. Então, aqui é a nossa primeira leitura. E essa daqui, a primeira execução dela será a segunda. Então, a primeira vez que for executado isso aqui, será a segunda leitura que faremos. Então, é importante. Por quê? Porque a partir do momento que eu ler o segundo número, eu consigo testar, eu consigo fazer um teste lógico. E aí, qual que é o teste lógico que eu faço? Se o número que o usuário digitou pela segunda vez, se ele for maior que o número que eu já tinha guardado, então, se ele for maior que o maior, esse número que ele acabou de digitar é maior. Então, maior recebe número. E da mesma forma, eu vou testar se alguma coisa, e eu vou testar se o número que foi digitado, se ele é menor que o menor número que eu tenho, então quer dizer que esse número que acabou de ser digitado é o menor número agora. Então, eu tenho que atualizar quem é menor. Menor agora passa a ser o meu número. Então, o número vai ser atribuído para o menor. E aí eu consigo fazer esse teste. Após esse processo todo, ele ficou aqui digitando, digitando. Eu vou pegar e vou sair. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o quê? Vou sair. E quando eu sair, eu vou mostrar essa informação. System.out.println e eu vou imprimir. Maior é o maior número que foi digitado. E o menor é o menor número que foi digitado. Isso aqui funciona? Não sei. Tem que testar. Vamos compilar. Compilando, executando, vamos testar aí a nossa brincadeira. Se eu digitar de primeira um número negativo, olha o que acontece. O maior e o menor é menos 4. O primeiro número que eu digitei lá já deu isso daqui. Tá, não tá muito estranho, tá meio estranho, não tá muito certo, né? Mas vamos começar então. Vamos começar agora não digitando um número negativo para sair. Beleza? Eu vou digitar aqui 10, vou digitar 5. E aí eu vou digitar agora menos 1 para ele parar a execução. E aí ele falou que o maior é 10, só que ele falou que o menor é menos 1. É um problema. Porque o menor não é menos 1. O menor é 5. Então a gente cai no mesmo problema daquele exercício que a gente fez anteriormente, na outra aula, né? A gente não pode incluir o número negativo nos nossos testes. Então a gente tem que fazer um teste onde os números negativos não entrem, né? Então eu vou fazer aqui, ó, if alguma coisa, beleza.
E aí eu vou colocar tudo isso lá dentro desse if. Aí a gente tem, então, toda essa estrutura agora só vai ser realizada, só vai ter testes se o número for maior ou igual a zero. Se ele não for maior nem igual a zero, que é exatamente a nossa condição de repetição, eu não vou nem testar para ver se é maior ou se é menor. Perfeito, é isso mesmo que a gente vai fazer. É essa a nossa ideia. Então, nesse caso, a gente vai ter isso daqui acrescido. Então, é um if com dois ifs dentro dele. Olha só a diferença na execução. Pilando, executando. Vou digitar lá, foi 10 e 5 e depois menos 1. Agora sim, eu tenho como sendo maior o 10 e o menor sendo o 5. Perfeito. Aí a nossa brincadeira começando. E se agora, né, a gente digitasse apenas um número e depois quisesse sair? Vamos ver o que acontece. Eu vou digitar apenas o número 10 e depois eu já vou querer sair com um número negativo. O maior é o 10 e o menor é 10, porque eu só tenho um número, então ele é o maior e ele é o menor. Então também tem essa característica bem bacana aí para a gente entender e perceber. A única coisa que continua estranha, e aí eu não sei como resolver, eu não pensei nessa resolução, e aí não é que eu não saiba resolver codificando, eu não pensei na estrutura da resolução do exercício. Vou lá e falo menos um, menos um, menos um. Não tem muito o que fazer aqui, né? Aqui eu vou deixar zero? Não sei. Vou deixar por enquanto desse jeito. Não tenho o que dizer. Eu acho que ele não quer nem executar, né? Quando tá um número negativo ali, no maior ou no menor. Para mim, tá bem claro que não existe nem maior nem menor. Ele já vai cair lá. O que pode ser feito para não ter essa impressão estranha, né? Que número negativo ele sai, eu posso colocar um teste aqui, né? Então, fazer um teste, e esse teste acho que fica legal. Agora eu posso verificar se o menor é menor que zero, ou seja, negativo. E aí, como os dois recebem, né, não importa se o maior ou se o menor, posso só fazer com uma das variáveis, vai dar certo. Então a gente vai colocar isso daqui, olha lá. Agora, somente se o valor que tiver lá for negativo, isso daí só ocorrerá nesse primeiro caso, só ocorre aqui, ele não vai imprimir. Então, eu acho que é uma saída boa. Quando o cara não digitar nenhum valor positivo, então a gente não vai dizer quem é maior e quem é menor. Então, se ele começa digitando um valor negativo, opa, eu pulei, por quê? Se o menor se for menor que zero, né? Então, esse cara tem que ser pelo menos maior ou igual a zero, é o contrário, desculpa. Agora sim. Tem que ser maior ou igual a zero. Se eu digitar lá menos 1 e tentar sair, ele não mostra nada. Eu acho que fica bom assim. Acho que já é uma estruturinha que ficou bem caprichada, bem trabalhada, e é um exercício interessante. Como eu falei, a gente começa a aumentar um pouco a complexidade dos exercícios. Esse aqui já envolveu, né, só mostrando na estrutura, né, a gente tem um while, um if, dois ifs dentro desse if e um if fora lá bonitinho também. Então a gente já aumentou um pouco a estrutura. A gente faz a leitura duas vezes, também é um outro caso que vai acontecer, né? Então a gente tem que fazer essa leitura aqui fora e depois fazer dentro, para que a gente tenha o valor uma primeira vez. Quando a gente for trabalhar, né, se a gente for trabalhar com uma contagem de leitura, a primeira leitura, então, você poderia fazer isso daqui, se o if o meu contador de quantidade, né, de execuções for igual a 1, você faz isso daqui. Se não, aí você faz o teste. Aí sim fica legal. Acho que fica bacana essa possibilidade daí também. É bem interessante para poder ter esse valor aí bem bonitinho. Acho que fica joia. Transformando esse cara aqui em do while, né? Como que eu faria esse cara aqui ser um programa escrito com do while? Antes disso, alguma dúvida? Porque esse aqui já aumentou um pouquinho a complexidade, né? Já não é tão simplesinho. Dúvidas? Não? Então, beleza. Se tiver, só perguntar. Continuando, vamos dar um arquivo salvar como nesse cara. Agora a gente vai testar ele com do while. Tá tudo certo, viu, professor? Opa, maravilha. Fico feliz.
fico feliz. Agora, fazendo ele com do while, né? A diferença com do while é simplesmente nos testes que a gente vai fazer, né? Então, esse cara começa com o teste aqui em cima, então a gente vai fazer aqui do, e ele vai fazer a execução do laço. E aí a gente vai colocar o while e ponto e vírgula. É exatamente isso que vai acontecer. Compilando, executando, a gente vai ter exatamente o mesmo comportamento, né? Se eu colocar um valor negativo, ele vai ficar aqui, ó. Ele pediu, aí ó, eu não sei se perceberam, né? Esse aqui tem um detalhe, eu esqueci dessa brincadeira, ó só. Isso é importante. -1. Ele pede de novo, -1. Aí sim você sai. E aí o que que acontece agora? A gente tem no nosso programa, como ele estava, uma primeira leitura. Só que esse cara daqui é um do while. O do while já não é aconselhado nesse caso. Olha só como é interessante. Isso aqui seria melhor ser resolvido com while. Por quê? Porque ele não iria garantir uma execução. Com o while, eu posso não ter nenhuma execução, como já ocorreu no nosso exemplo, né? Só que aqui ele entra e vai fazer essa leitura. E aí a gente tem um detalhe muito importante. A gente tem que testar esse cara daqui para verificar se está sendo digitado um valor negativo. Se um valor negativo foi digitado aqui, ele tem que pular esses caras daqui e não pode fazer. Então, eu preciso fazer um teste maior, né? If alguma coisa e eu vou fazer esse teste. Se foi digitado um número menor, nesse caso eu quero testar se ele é diferente, né? Se for maior ou igual a 0, ele entra dentro dessa estrutura toda de repetição, né? Só para ver, é tudo isso daqui. Então, se for um número maior ou igual a 0, tudo isso daqui vai para dentro desse if. Então, se for maior ou igual a 0, ele faz. Se não, ele vai pular, e aí vai ter aqui a resposta que ele também vai pular essa parte daqui. Tranquilo. Então, a gente pode fazer isso sim. Então, tomar cuidado com essa análise. Porque, no caso do do, ele vai fazer a segunda leitura obrigatoriamente. Então, com um ifzinho, um pequeno ajuste, né? A gente consegue. Então, se eu entrar com o número negativo agora, só uma vez ele vai fazer isso daqui. O if já vai resolver para a gente. Testando aí com números, né, positivos, tipo 1, 2, -1. O 2 é o maior, o 1 é o menor, e a gente consegue verificar aí tranquilamente. Se eu entrar somente com o número 10 menos 1, o 10 é o maior, o 10 é menor, também funcionou. Todos os casos de testes foram validados, né, foram testados aqui. É uma possibilidade interessante. Se eu quiser transformar isso aqui para o for, fica estranho, fica muito estranho. Novamente, é um caso que não é para o for, entendeu? Esse cara, normalmente, quando é uma condição que foge de uma contagem, né? Normalmente a gente não utiliza o for. Novamente, posso utilizar? Pode. Dá para fazer? Dá. Mas é um caso que normalmente não se usa, né? Você nunca vai ver um programador fazendo isso, só se for aquele cara que quer usar o for por tudo, né? Então, tirando esse caso, a gente não tem a utilização do for para resolução desse tipo de problema. Então, for. Aí a gente tem aqui o mesmo problema resolvido com for. E olha só o que vai mudar. Esse cara de while se torna um for. A gente vai fazer aquele esqueminha de colocar os ponto e vírgula. Não é comum a gente ver esses negócios. Que estranho, né? Na escrita do comando. Mas é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque o número ele vai ser alterado aqui dentro, ele é controlado pela vontade do usuário. Então, dependendo do que o usuário informar, aí sim a gente faz. Então, se a gente compilar esse cara e rodar, vamos inserir lá um número negativo, ele parou, está funcionando bonitinho, porque funciona exatamente igual ao nosso while, ele não precisava de modificações. Se a gente inserir um número positivo e depois um número negativo, ambos ficam com o mesmo valor. E aí, se eu executar lá com um número, outro número e um número, dois positivos e um negativo, né? Ele vai selecionar quem que é o maior, quem que é o menor numa boa. Então, tranquilo aí.
A única diferença, então, é esses benditos 2 pontos que não podem ser esquecidos. Faz parte da estrutura do for. For, a primeira caselinha aqui está vazia, que é a inicialização, a gente não utilizou. Condição, ponto e vírgula novamente, e o incremento também a gente não está utilizando. Então, fica um pouco estranho a escrita, mas é realmente assim que é feito e dá para ser resolvido com o for. Não é convencional, né? Normalmente a gente não vê isso, mas dá para ser resolvido. Dúvidas? Fizemos, então, nesse cara aqui resolvido com as 3 estruturas, né? O segundo exercício. Vamos ver aí o que temos a mais. Temos lá, ó, que legalzinho. Apresentar todos os números divisíveis por 4 que sejam menores que 200. Esse cara aqui, na minha cabeça, ele está pedindo um for de uma forma absurda. Parece que a resolução com for seria mais fácil. Mas, novamente, vamos resolver com as 3 estruturas, né? Apresentar todos os números que são divisíveis por 4 e que sejam menores que 200. Então, a gente vai fazer aí uma estruturinha para resolver esse programa. Um arquivo, um novo projeto, um novo arquivo Java, resolvendo letra ABC, isso, BC. Fazendo com o while, né? Então, a gente vai resolver a letra C com o while. Então, vamos resolver esse cara daqui com o laço while. Então, vamos fazer aqui, bonitinho. Então, o nome dele está aqui. Esse cara vai precisar importar alguma coisa? Não, não vai precisar. Ele quer que só imprima na tela. Então, não tem a necessidade de fazer o import do Java Util Scanner. Agora, ele vai falar o seguinte, eu preciso fazer com que vá de 1 até, e ele fala aqui, até 200, né? De 1 até 200. Então, a gente vai fazer aqui uma declaração de uma variável, vou chamar de contador, começando em 1. Vamos montar a estrutura do nosso laço, while, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aí esse cara daqui vai se repetir até quando? Até contador ser menor que 200. Ele fala que sejam menores que 200, ele não falou nada que sejam iguais. Então, eu não coloquei o igual por conta disso. E aí, depois, eu tenho que fazer contador mais, para ele pegar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e ir testando todos os números de 1 até 199. E aí ele fala o seguinte, eu quero verificar se os números são divisíveis por 4. E eu quero imprimir isso daí. Então, como que eu verifico se um número é divisível por 4? Vou montar um if, alguma coisa, então é um teste, e aí eu vou verificar se o número dividido por 4, se ele tiver resto 0, ele é divisível por 4. Então, quando o resto da divisão pelo número é igual a 0, ele é divisível por esse número. E aí, se isso daqui é verdade, eu faço a impressão. System.out.print e eu vou fazer a impressão deles numa linha só, né? Na mesma linha. Então, a gente vai fazer aqui uma impressão do... Opa, é o contrário. Eu quero imprimir o número, mais... E aí eu vou colocar aqui uma aspas com um espacinho, para que ele possa ser impresso com espacinhos separados. Então, essa aqui é a nossa brincadeira. A gente vai contar de 1 até menor que 200, conforme foi pedido. Se o número for divisível por 4, então, se o resto é igual a 0, eu imprimo o número. Se não, ele vai passar e não vai fazer nada e vai continuar aqui a contagem. E aí vai testar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 199. E é isso daí o nosso programa. Compilando. Número eu não declarei. Tá, nós, né? Número... Blá, 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 blá. Então não é número, é contador. A gente pode chamar isso aqui de número, fica mais bonito, né? Chama de número. Número. Número começa em 1, menor que 200, número mais. Pronto. Fica mais bonito. Eu acho que fica mais legível.
A leitura fica melhor, né? Então, agora, ó, número começando em 1, número menor que 200. Se o número for divisível por 4, a gente imprime o número. Então, é isso daí que a gente está fazendo. Vai para o próximo número. Compilou, compilação concluída com sucesso, executando. Olha que bonitinho. Esses são os números que são divisíveis por 4 e são menores que 200. 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 e assim por diante, até chegar lá no 196, porque o 200 também seria, né? Mas a gente não incluiu ele, a gente fez menor. Se quiser incluir o 200, menor igual. E aí, para transformar esse cara no do while, ficou facinho também. Esse aqui não tem enrosco, né? Então, aqui, fazendo a transformação desse cara para um do while. Olha lá, transformando ele para do while. Olha que bonitinho. Agora, esse cara aqui sendo transformado para do while, só mudar os nomes, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o while e a gente vai transformar isso aqui num do. Escrever aqui o while no final. Ponto e vírgula. Acabou. Compilou. Rodou, e aí a gente tem exatamente os mesmos valores. Olha lá, os mesmos valores, de 4 a 196. Bonitinho, funciona igual, sem problemas nenhum. Para fazer a conversão para o for, então, convertendo esse código daqui para utilizar a estrutura do for, que eu acho que é a mais atrativa para se fazer isso daqui. Então, convertendo aqui para o for. Beleza, vamos salvar aqui com o nome correto, bonitinho. Como que eu faria esse cara aqui com for? Então, a gente vai pegar isso daqui, né? Tira daqui. A gente vai colocar esse cara no começo. Isso aqui a gente vai chamar de for. Eu não vou nem declarar o número aqui. Eu vou começar com a declaração do número aqui dentro. Então, o número será declarado aqui. E deixa eu só tirar linhazinhas em branco. O número também eu não incremento aqui no final, vou incrementar aqui dentro. Pode incrementar lá embaixo? Pode, mas tem que deixar o ponto e vírgula, não pode esquecer dele. Então, beleza, aqui. Agora, eu usaria, e o porquê que eu estou falando que eu usaria o for é por conta disso. Eu faria for, um if e um system out. Era isso daí. Isso daí o meu pensamento, né? For, int número de 1 até 200, número mais. Se o número porcentagem 4 igual a 0, eu imprimo o número. Essa brincadeira. Eu acho que fica bem reduzido. Então, tem programas que... Perdão. Tem programas que puxam, né, a gente a utilizar uma das estruturas de laço, né? É característica. Eu acho que é muito mais rápido fazer com for algumas coisas. Outras, eu preciso realmente de um enquanto. Outras, pede um faça enquanto, né? Então, cada um pede alguma estrutura específica. E é do gosto de cada um, né? Olha lá, novamente, só para a gente ver a saída. Então, do 4 até o 196, pulando de 4 em 4, bonitinho, utilizando aí. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Bem bacana. Entenderam esse aqui? Alguma dúvida? Não? Então, bora fazer o último, né? Dúvidas? Não, com fora ele ficou bem mais enxutinho, né? Eu acho. Quando eu falei que ele chama, é verdade. Ele parece que, assim, faça com for que fica melhor, né? Acaba ficando. Bem legal. Vamos lá, o último é apresentar todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 20. Para verificar se o número é ímpar, ele quer que se utilize de um if, né? Então, beleza. A ideia ainda é fazer essa estrutura de 0 a 20. Vamos fazer, então, um programa para fazer a contagem do número de 0 até 20. Então, vamos fazer aqui um arquivo novo. A gente vai salvar esse cara daqui, é a letra D. Então, letra D. Fazendo com o while. D fazendo com o while. Então, fazendo lá com while, agora a gente tem essa estrutura daqui, né? Ele não pede para entrar com valores, então não vai ter um import. Então, essa daí também é uma característica boa nesse exercício. A gente não vai pedir para o usuário. E quando não pede para o usuário, a gente não tem que digitar. Isso daí me deixa muito feliz. A gente vai ter que fazer uma estrutura, então, para um número começando
E ele fala em 0 até 20, né? Começando em 0, while, entre parênteses, chaves, e a gente vai fazer enquanto o número for menor ou igual a 20. E aí a gente vai somar de 1 em 1. Número mais, que é que passe por todos. E aí ele quer fazer um teste para verificar se o número é ímpar. Então, se o número for ímpar, a gente vai testar isso aqui. Para verificar se um número é ímpar, a gente vai ver se o número dividido por 2 tem resto igual a 0? Não, isso aqui verifica se é par. Se você fizer igual a 1, funciona. Porque, como é divisível por 2, só pode ser 0 ou 1. Então, são as duas possibilidades. Se você quiser testar com igual a 0, você tem que verificar se não é igual a 0. Né? Vou até deixar aqui um comentário. Fica a gosto do freguês fazer, né? Você pode fazer de qualquer jeito. Ou você coloca 1 e testa com igual, ou você coloca diferente e testa com 0. Então, são as duas possibilidades. Exatamente a mesma coisa. Então, não tem diferença nenhuma. Ele quer que mostre o número, imprima o número. Faz aqui um system.out.print e a gente vai imprimir o número. Número. Pô, tá difícil. Ai, ai. Olha lá, número com espacinho. Beleza. E aí, o nosso número já está sendo incrementado, depois está tudo certo. Compilando nosso programa e executando, ele vai imprimir, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. E aí, de 0 até 20, esses são os números ímpares, a gente utilizando um laço while para fazer. Utilizando o nosso laço do while, né? Fazendo esse cara aqui com do while. Então, como que fica esse cara com do while? Só vai mudar a ordem das coisas, né? Então, a gente vai escrever esse cara aqui lá no final. Isso aqui vai ser do, e aqui no final a gente vai ter um while, ponto e vírgula. Então, vou até apagar aqui uma das linhas, né? Não tem necessidade. Belezinha. Aí, a nossa estrutura é essa. Só muda a ordem colocando no do lá para ser executado. Compilando, executando, ele vai imprimir bonitinho de 1 até 19, pulando, né? Novamente, o exercício pediu forçosamente para a gente usar um if. Por isso eu estou usando o if, porque senão você poderia contar a partir do 1 e ir somando de 2 em 2. Vai dar da mesma forma. Fazendo esse cara agora sendo resolvido com for. Letra D resolvido com for. Então, letra D resolvida com for, essa contagem aqui, eu acho que fica bem esquematizado também, então a gente vai fazer aqui o for. Então aqui vai ser for. Opa. Esse cara eu posso passar para dentro, porque eu não estou usando a variável fora, né? Do laço, então tá lá dentro, bonitinho. E a gente vai poder passar esse cara também aqui para dentro, né? Então a gente coloca um ponto e vírgula aqui, põe lá, tira esse cara do final, paga o outro, já era, bonitinho, olha lá, tudo legal. Tirar essas linhas excedentes. Aí, eu falei que esse cara chama um for, né? Mesmo esquema, você faz lá a contagem de 0 até 20, você verifica se é ímpar, se for ímpar, você imprime, né? Se ele não for par, na verdade, aqui, né? A fala correta aqui é se ele não for par, né? Se for igual a 1, se ele for ímpar. Quer dizer a mesma coisa, mas só que está escrito aqui com algumas diferencinhas, né? Tá aí. Vou deixar, o outro eu fiz desse jeito, eu vou deixar aqui só para a gente ver que dá exatamente o mesmo resultado, né? Então, se for ímpar, compilando, executando, olha lá, de 1 a 19, bonitinho. Tá aí a nossa resolução feita e esse exercício daí concluído também, resolvido com while, do while e for. Beleza? Eu acho que tá bom, né? Tem mais exercício, tem muito mais, na verdade. Tem alguns desafios. Eu gostaria de deixar desafio para vocês.
Vamos explicar os desafios, né? Entrar com N números. Quando eu falo N números, eu não sei quantos números serão digitados. Serão digitados quantos o usuário quiser. Se o dígito da dezena é entrar com N números e informar se o dígito da dezena, se ele é par ou se ele é ímpar. Então, por exemplo, você digita 10. O dígito da dezena é 1. 1 é ímpar. Se você digita 17, o dígito da dezena é 1, ele é ímpar. Mas se você digita 23, o dígito da dezena é 2, então é par. Se você digita 444, o dígito, para não ficar estranho, 456. O dígito da dezena é 5, porque se eu falasse 4, todos seriam 4, né? 456. O dígito da dezena é 5. Então, o 5 é ímpar. Se você entrar, por exemplo, com, sei lá, 7, o dígito da dezena é 0. Logo, a resposta é par. Então, é isso daí que eu quero que vocês façam. É um desafio. Isso aí deve de ser feito, né, infinitamente, até o usuário digitar 0. Enquanto o usuário não digitar 0, falei uma palavra mágica, enquanto o usuário não digitar 0, ele vai ficar fazendo isso daí. Outra coisa legal é um programinha para fazer a impressão até o 13º termo da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência famosíssima, né? Ela está na nossa lista de exercícios. Tem lá a explicação, detalhes de como que ela é feita, como que ela é calculada. A sequência de Fibonacci, ela começa com 2 números. Os 2 primeiros números, o 0 é o primeiro e o segundo é 1. E o próximo número, qual que é? É a soma desses dois. Então, você pega 0 mais 1, dá 1. Então, o terceiro elemento dessa sequência é 1. 0, 1, 1. E qual que é o quarto número? É 1 mais 1. Ele sempre vai somar os dois últimos para gerar o próximo. Gerou, ele vai somar esses dois para gerar esse. Gerou, ele soma esses dois para gerar esse. Então, essa é a ideia daqui da sequência de Fibonacci, né? Imaginando, então, você tem aqui um número 0 e o número 1. Você soma esses dois números, 0 mais 1, dá 1. Você gerou 0, 1, 1. Você tem aqui agora os dois últimos, 1 e 1. 1 mais 1, 2. Então, o próximo número é 2. Agora você tem 1 e 2. O próximo número é 3. Você tem 2 e 3. O próximo número é 5. Você tem 3 e 5. O próximo número é 8. Você tem agora 5 e 8. O próximo número é 13. E assim por diante. Ele sempre vai somando os dois últimos números para fazer a geração dessa sequência. Essa sequência é chamada de Fibonacci. Tem algumas séries famosas, né, que usam a sequência de Fibonacci para mostrar, dizem que é a sequência do formato perfeito, o formato da concha do caracol, né, é gerado através da sequência de Fibonacci. Foi demonstrado por Leonardo da Vinci um monte de desenhos que ele tem uma simetria que ele vai fazer na sequência de Fibonacci para fazer o desenho das coisas dele, dos exemplos. Então, é bem bacana e é bem interessante para a gente aprender a trabalhar um pouco com esses laços de repetição. Então, são 2 desafios bem legais. Temos mais exercícios para frente, né? Depois a gente tem mais alguns exercícios. E aí, esses exercícios aqui, desafios também, se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Podem tentar. E aí, se tiver algum problema, alguma dificuldade, pode me chamar. Lembro que a lista de exercícios, ela é uma lista bem salutar. Tem 65 exercícios, é grande pra caramba. Dificilmente alguém vai resolver tudo, mas eu não quero que você resolva tudo. Se você resolver tudo, eu fico mega feliz. Mas eu quero que você tente, que você gaste algum tempo com isso. Então, lembro que os exercícios eu tento colocar sempre da ordem dos mais fáceis para os mais difíceis. Eram 3 listas de laços, eu juntei em uma lista só. Por isso tem tanto exercício, né? Senão daria uma média de 20 e poucos exercícios por lista, né? Então, ele começa aqui os exercícios mais simples de laços. Aí vem alguns exercícios para a gente trabalhar montagem e impressões utilizando laços, né? E aí aqui a ideia é usar laço dentro de laço, né? Então, você vai usar laço dentro de laço.
E aí depois a gente tem montagem de algumas sequências com laços para a gente poder fazer umas brincadeiras. Então, é um treino bacana você tentar imprimir lá do 1 até o número que foi digitado, somente os pares, somente os ímpares. Agora essa sequência, essa outra sequência desse jeito. E cada uma tem um detalhezinho, tem uma coisa que tem que ser feita, né? São 10 desse tipo. E aí a gente vem para as nossas sequências famosas. As sequências famosas que nós temos é a sequência de fatorial. Lembrando que toma cuidado, se for gerar sequência de fatorial, nunca peça para gerar depois do 16, porque ele estoura a variável. É só por conta disso. Gera com 16 já dá 2 bilhões. Então não dá para brincar muito com o fatorial por conta disso. Mas tem a explicação, né? De como que é, né? Aqui, ó, a explicação mostra como que é gerado, tem os exercícios começando mais fácil até os mais difíceis. Depois a sequência de número primo. Sequência de número primo. Números primos são aqueles que só são divisíveis por ele mesmo e pela unidade. Então, qualquer número que só possa ser dividido por ele e por 1 é primo. A gente tem aí que, por definição, o 1 não é primo, porque ele não tem dois números. O 1 e é ele mesmo, 1. Então, não são dois. Precisa ter dois números divisíveis, que é o próprio número e o 1. Então, precisam ser dois números diferentes. Por definição, então, um primeiro número primo que nós temos é o 2. O 2 ele só é divisível por 2 e por 1. E é uma coisa muito interessante, porque o 2 é o único número par que é primo. Todos os demais números primos são ímpares. Então, você pode ver lá, o 3 só é divisível pelo próprio 3 e por 1. O 5 só é divisível pelo 5 e por 1. O 7 só é divisível por 7 e por 1. O 11 só é divisível por 7, por 11 e por 1. O 13 por 13 e por 1. E assim por diante, você tem aí a sequência dos números primos. A sequência de Fibonacci, que a gente acabou de falar, que tem o desafio, então vem aqui a explicação de como que ela é criada, bonitinho, mostra aqui a sequência de Fibonacci, tem algumas atividades para serem resolvidas. Depois, os números perfeitos, agradeçam ao Albert, que me mostrou essa sequência, os números perfeitos são legais, né? Porque ele pega todos os divisores do número, soma, e aí ele verifica se é igual. Todos os divisores anteriores ao número, então não conta ele próprio. Por exemplo, para descobrir se um número é perfeito, a gente pega aqui o 6, ele é um número perfeito. O 6, ele é divisível por 5? Não. Ele é divisível por 4? Não. Ele é divisível por 3. Ele é divisível por 2? É divisível por 1. Então, se você pegar 3 mais 2 mais 1, você 3 mais 2, 5, mais 1, 6. É exatamente igual a ele. Isso daí é o número perfeito. O número perfeito também é um problema, porque para você gerar o primeiro é legal, gerar o segundo, beleza, gerar o terceiro vai, gerar o quarto demora um pouco, para chegar nesse quinto número daqui, demora muito para chegar nele. Para você chegar no sexto elemento dessa sequência, você pode deixar dias rodando, né? Do jeito que a gente faz padrãozão, fazendo esse teste de divisão, vai ficar dias rodando. E eu não estou de brincadeira e não estou sendo exagerado. É verdade. Tem a sequência de hit. A sequência de hit é a sequência de Fibonacci, começando por quaisquer dois números. Então, você começa por quaisquer dois números e começa a somar e gerar o próximo. Sempre soma 2, gera o próximo. Soma os dois últimos, gera o próximo. Soma os dois últimos e gera o próximo. Isso daí é a sequência de hit. Então, são as sequências famosas. E depois a gente mistura tudo. E aí, quando mistura tudo, fica legal, porque esse aqui é a parte mais complicada e mais difícil, mas eu acho que é a parte mais legal, você conseguir resolver esse tipo de problema usando laço. Indica que você está muito bom, você manjou tudo de laço e mais um pouco, porque resolver esses exercícios não é fácil. Precisa de muita dedicação e muito trabalho, muito empenho resolvendo tudo, você chegará nesses caras aqui. Então, aqui foi o editor de texto, uma deslocadinha, esse cara é para ficar aqui debaixo do 4, o 6, né, o 5 está debaixo dele, o 7 está debaixo do 8 e assim por diante, né? Então, 1 sobre 2 mais
3 sobre 4, mais 5 sobre 6, mais 7 sobre 8, mais 9 sobre 10, mais 11 sobre 12, e aí você faz a somatória disso daí, e aí isso aí vai gerar uma resposta. Primeiro é imprimir isso daí, que eu quero que seja impresso, e depois mostrar a resposta disso daqui, né? Ele pede aqui a explicação para entrar com uma determinada quantidade de elementos e você chega nisso daqui. E aí tem vários, e aí eu vou colocando, quando você não percebe muito o que, que é, eu falo, olha, em cima tem a sequência de Fibonacci, embaixo tem a sequência de primos. E aí a sequência de Fibonacci eu não começo no zero, porque você não pode dividir o zero por um número que vai dar ruim, né? Vai dar zero, e aí não vai ter sentido, então eu não começo com ela. E quando eu uso ela embaixo também não dá, porque se você dividir qualquer coisa por zero, vai dar infinito, e não vai dar resposta para gente. Então, eu tiro o zero na sequência de Fibonacci quando eu uso nessas brincadeiras aqui. Então é sempre somando, agora soma um, subtrai outro, soma um, subtrai outro, soma um, subtrai outro, né? Nesse caso também Fibonacci e primos, porém, primeiro positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo e assim por diante. Tem essa alternância. Agora, esse daqui já é uma sequência de fatoriais e sequência de primos, tomando cuidado também, lembrando que dá para ter até 16 elementos. Acima de 16 elementos fica muito ruim, porque fica muito grande o número fatorial, né? E aí fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, né? E aí é o que eu falo, são testes para você treinar. Não tenho o objetivo de ser maldoso com ninguém, de ser sacana com ninguém. Eu não quero zoar nada com ninguém. Pelo amor de Deus. Eu quero que você aprenda a desenvolver o seu conhecimento lógico com a linguagem Java, que é a que a gente está estudando. Então, qualquer dificuldade, eu estou aqui para te ajudar. Então, é por conta disso que tem isso daqui. A lista é difícil? No início é fácil, muito fácil. O meio começa a dificultar um pouquinho. O final, sim, é difícil. Eu estou falando para você que é porque é mesmo. Eu acho que isso aqui não é tão fácil. Esse aqui dá trabalho de resolver. Não é nada impossível, viu? Não estou falando assim, olha, você não vai fazer. Muito pelo contrário, eu quero ver. Você consegue fazer? Duvido, me mostra, faz, tenta aí. E é essa brincadeira. Mostra para mim que você aprendeu pra caramba, que você conseguiu fazer. Não tenho expectativa que você me mostre isso aqui amanhã. Mas talvez depois do final de semana, né? Acho que dá tempo suficiente. Um beijo, um abraço para vocês. Quem estiver aqui, vai com Deus, tudo de bom, viu? Um beijão. Obrigado, senhor.